segredo? Nunca estivemos tão próximos de superar a alienação, porque a base para a superação da alienação já está dada, que é o quê? O trabalho social. O trabalho social já existe. A desalienação do homem em relação a si e em relação ao semelhante já existe em potência. O problema é que a apropriação é privada. Mas se você ultrapassa isso e a apropriação torna-se social, como o trabalho também é social, então aí estão dadas as bases para a desalienação. Quer dizer, no fundo, a alienação ou desalienação não é um problema de consciência, é um problema de relação concreta. Não é um problema de entendimento. O Marx, mesmo descobrindo a alienação, ele era tão alienado quanto um caixa de supermercado, ora. Quanto um cara lá, um gerentinho de mercado que define o preço das coisas. O problema são as relações humanas, ora. Entenderam? Então, para me concluir, tem materialismo nesse capítulo do Capital? Onde? Aí alguém vai falar assim, porque deve ter aula com alguém que falou também. Não, é porque é um livro de economia. Materialismo parte do econômico. Não, ó, sai dessa. É materialista por quê? Porque as relações são entendidas a partir da produção, do fenômeno concreto da produção e reprodução da vida. E isso não é só economia. Afinal, o trabalho não requer também relações políticas, relações ideológicas. Afinal, eu acabei de falar que a forma equivalente geral só atinge o seu apogeu porque o trabalho tornou-se livre, e o trabalho ser livre não é uma questão jurídica. Então é materialista por isso. A produção determina o processo. Produção de quê? De garrafinha de água? De carro da Ford? Não, não. Produção da vida. Produção e reprodução da vida. Porque esse bem não é vida transformado em outra coisa? E isso não atende à reprodução da vida? Ou alguém vive sem água? Não é verdade? Então isso é materialismo. O cara era materialista mesmo. Não tem nada a ver com esse economicismo boboca aí. Isso é uma acusação sacana ao marxismo. Que economicista não tem nada a ver. Isso é a leitura que os positivistas têm, e aí os neopositivistas e os pós-modernos positivistas repetem isso aqui, não, os papagaios. Desliga o papagaio. Tem dialética? Claro! A antítese, a contradição, a essência, a aparência, o ser e a coisa, isso é dialética pura. Pensar as coisas dialeticamente é pensar as coisas em sua contradição e não em sua singularidade. É pensar que as coisas são contraditórias. Nada é singular, continuação do bom, do melhor, papapá. Não é. O negócio é contraditório, é afirma, mas também nega. Né? Os seres têm duas dimensões ou mais. Não tem nada chapado. Quando ele mostra valor de uso e valor de troca, isso é dialética. Antítese do valor de uso com de troca, isso é dialética. Antítese entre essência e aparência, é dialética. O cara era dialético. Tem história? Uma pinga. Ah, mas é um livro de economia política, é um livro de economista. Não, também é um livro de história. Porque, cara, ele não mostra como é que a relação, o desenvolvimento da forma equivalente geral é um produto histórico, fruto de determinadas condições históricas. Isso é história. Porque para Marx tudo é história. Tudo é provisório, tudo é temporário, porque tudo é dialético.
da alienação. Veja bem, hein, gente, presta atenção aqui, por favor. Se você quiser estudar a teoria da alienação, eu recomendo, antes de ler A Mercadoria, leia um livro que o Marx escreveu 20 anos antes, 23 anos antes, um jovenzinho Marx. Chama-se Manuscritos Econômico-Filosóficos. Ali, cara, você vai ver ele sintetizando as primeiras formulações sobre alienação que ele desenvolveu na sua juventude. Porque em outras obras isso tem, questão judaica tem, crítica à filosofia do direito de Hegel tem, mas ali ele sintetizou. E depois você vai ver na Mercadoria como é que é o cara aplicar a teoria da alienação na análise de um fenômeno concreto. E mostrar como é que a alienação não é um problema de consciência, é um problema de prática social. Que está na produção, mas está em outras coisas também. Entenderam? Está no individualismo, de você sair dizendo que tal coisa foi uma criação sua. Não é eu que fiz. Mas não existe isso. Tudo foi feito por todo mundo. Ué, não é verdade? Ontem me deram o título de doutor. Oh, eu cito lá centenas de pessoas. Ué? Debate, né? O professor Silvio me emprestou lá um levantamento criterioso de fatos, conversa que a gente tem. O Silvio também tem o dedo lá na minha tese, ué. E obviamente as coisas que ele me falou, ele também conversou com um monte de gente, ué. Isso é social, trabalho social. Então, para se desalienar, ele tem que entender isso e praticar isso. Que em geral se deixa de lado. Ó, aí o homem se humaniza. Por isso que se diz que o marxismo é um humanismo radical. O homem realmente se humaniza, porque ele se encontra consigo mesmo, como um ser que se relaciona dialeticamente com o semelhante e com a natureza. A alienação é desumanização. No final, no frigir dos ovos, a desumanização é o quê? É a miséria, é a pobreza, é a guerra. Ué, é a morte, que é a negação da vida. Tudo bem? Então é isso, vamos bater papo, né? Obrigado.